Olá, irmãos, amigos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, debaixo das infinitas misericórdias do Senhor. Trazer como tema para meditarmos nesse momento como estão nossos irmãos. Mais um contexto missionário. Apesar de todos os meus estudos, mensagens, todos eles envolvem missões. Por quê? Cada página da Bíblia que eu abro, eu encontro a obra missionária. De Gênesis a Apocalipse. Eu encontro o plano de Deus, eu encontro o amor de Deus pelo ser humano e por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Nós vamos ler um texto como base em Neemias capítulo 1, o verso de número 6, que diz assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. O que estava ocorrendo aqui para que Neemias elevasse esse clamor, essa oração ao Deus Criador? Neemias, irmãos, estava na fortaleza de Suzã, que diz logo no versículo de número 1. Ele era o copeiro ali, ele tinha uma vida tranquila, estava na fortaleza, não enfrentava as dificuldades lá fora, tinha do bom e do melhor. Não teria motivo para se preocupar com algum dano, algo que ocorresse com os judeus. Mas Neemias tinha um coração, irmãos, envolvido na obra do Senhor. Neemias tinha um coração, irmãos, em amor à sua pátria, o seu país, a sua nação, que era o povo hebreu. E ele recebe uma notícia, ele recebe uma visita, daí ele faz uma pergunta. Essa pergunta gerou uma resposta e ele ficou um pouco triste com a resposta que ouviu. Vamos ver o versículo de número 2 e o verso 3, que nos dá um parecer do que é a história. O verso 2 diz assim: Que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Verso 3: E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Irmãos, quando uma pessoa se entrega a Jesus, quando uma pessoa conhece a verdade, ela acaba querendo se envolver com as coisas do Senhor. Não tem como não se envolver com as coisas do Senhor. Neemias, quando chegou os amigos ali, ele perguntou logo como estavam os irmãos. Que situação se encontravam os irmãos? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser uma igreja missionária. A igreja que é de Jesus Cristo, ela ama missões. Por isso que um monte de igreja não se envolve com missões, porque não é a igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, minha igreja. Ele usa um pronome de posse, minha. E a palavra que é usada no texto original, minha eclesia. Acabei de ensinar esta matéria no seminário Eclesiologia, terminei esta semana. É minha, tem um pronome de posse, só pertence a Ele. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela ama missões. Neemias estava preocupado com os irmãos. Como estão os meus irmãos? Você tem feito a pergunta: como estão os missionários? O que está ocorrendo com os missionários? Como se encontram os missionários? O que eles estão necessitando neste momento? Uma de nossas missionárias, irmãos, casada com o irmão Benevaldo, ela é membro da Igreja Batista Bíblica de Simões Filho. O irmão Benevaldo é membro de nossa igreja. E ela se encontra em Juruá, Amazonas. E recebemos a notícia, né, que o pai dela foi acometido do Covid-19. E não sabiam, primeiro seria um AVC, depois Covid-19. Só que aí a família também já estava parte infectada, estão fazendo exame,
A mãe já deu positivo, uma irmã já deu positivo, e ela está distante. E eu conversando com ela esses dias, ontem, hoje, sempre mostrando, ela tem 2 bebezinhos, uma já está no seu tamanhozinho de criança, mas o outro bebê está aí crescendo, poucos meses. E como vi de Juruá para Salvador hoje, a distância, a dificuldade, o surto que está em Manaus, teria que passar por Manaus, então gera uma série de preocupações. Eu estou preocupado junto com eles. Neemias estava preocupado como estava o povo. Nós, crentes, precisamos nos preocuparmos com os missionários. O que está ocorrendo com eles? Neemias fez esta pergunta, irmãos, e quando veio a resposta, ele ficou assustado. Agora, qual a atitude, irmãos, de um salvo? Veja o versículo de número 4. Olha o que ele fez de imediato. Ó. Verso de número 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que ele fez, irmãos? Ele parou, ele assentou, chorou, lamentou, jejuou e orou por longos dias ali. Ele esteve ali, irmãos, assim, pensando como fazer, o que fazer, quando fazer, o que ele teria de atributos aí, de condições para ir até lá, ou ficar onde estava, ajudar os que lá estavam. Como ele faria isso? Mas Neemias sentou, irmãos, como se ele fosse projetar algo, como se ele fosse escutar Deus, o que Deus iria fazer na vida dele e dos irmãos. Assim deve ser todo salvo. Quando ele ouve uma notícia na igreja, quando ele ouve um pedido de oração, ele vai se preocupar. Alguns, irmãos, talvez não dê atenção. O verdadeiro salvo se preocupa. Aquele, irmãos, que ama a obra do Senhor, aquele que ama a palavra, aquele que ama a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele vai se preocupar. Ele vai querer, irmãos, servir ao Senhor de alguma maneira. Ele vai tentar algo para ajudar. Foi o que ocorreu com Neemias. No versículo de número 5, ele diz assim, ó, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, Deus que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ele diz, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Ele sabia que Deus, ele é justo, que Deus não falha. E ele diz, e agora? Eu faço o quê? Quando nós chegamos no verso 6, ele faz uma oração. Só que a oração de Neemias, todo crente deveria prestar bem atenção. Ele faz na primeira pessoa. Ele coloca eu. Depois ele coloca na primeira pessoa do singular e ele coloca o plural. Na primeira pessoa do plural, nós. Ele está se incluindo com aqueles que ele está mencionando. Ele usa a primeira pessoa do singular e ele usa a primeira pessoa do plural. Ele vai se incluir na oração. Ele diz, eu também estou neste meio, Senhor. Veja só o verso de número 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que, olha, temos cometido. Ele usa a primeira pessoa do plural, nós que temos cometido contra ti. Aí ele volta, eu e a casa de meu pai pecamos. Ele usa a primeira pessoa do singular, ele se inclui diretamente e usa a primeira pessoa do plural, nós. Ele está incluído, que os teus filhos de Israel pecaram e que eu também pequei contra ti. Quando nós conseguimos olhar para dentro de nós, que é difícil, quando nós conseguimos olhar para as nossas falhas, nós conseguimos ver a necessidade dos outros. Nós sabemos que nós não somos nada. Quando você consegue olhar que você não é nada, você consegue ver a necessidade dos outros. E assim nós conseguimos ajudar os outros. Neemias fez isso, irmãos. Ele se preocupou.
Verso 7 diz: de todo nos corrompemos contra ti. Nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos. Ele usa tudo na primeira pessoa do plural agora. Não guardamos os mandamentos, os estatutos, nem os juízos para ordenastes a Moisés, como que ordenaste a Moisés teu servo. Verso de número 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vos transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. Moisés já tinha anunciado que se nós desobedecêssemos, nós seríamos espalhados. Eu estou nesse meio. Neemias estava, irmãos, na fortaleza. Ele estava de boa na fortaleza, mas ele se preocupou com os irmãos. Neemias, irmãos, estava de boa, mas ele foi orar. E a história que segue para frente, irmãos, Neemias ele foi pedir ao rei permissão. E ele voltou a Jerusalém para ajudar os seus irmãos. Nós devemos nos preocuparmos como estão os nossos irmãos. Nós somos uma família e essa família, irmãos, deve estar atenta às coisas que estão ocorrendo. Compromíssimos com a obra é deixar o conforto, como Neemias fez. Compromíssimos com o Deus da palavra é deixarmos o conforto do qual nós nos encontramos hoje para servir na obra do Senhor. Compromíssimos é perguntar como estão nossos irmãos. Compromíssimos é quando fizer uma pergunta, quando ver a resposta, está pronto a fazer algo diante da resposta que vai receber. E queridos irmãos daqui da igreja, nós temos muitas congregações, muitos trabalhos e muitos missionários. Nós devemos perguntar e ver como eles estão. E quando souber da resposta, agir. Pense nisso. Não se esqueça que nós devemos nos preocupar com os nossos irmãos. Um fato missionário, o missionário na Austrália, visitando os aborígenes, ele encontrou aquele povo quase nu ali, vivendo no relento, todos juntos ali. Nasceu um bebezinho. E a mãe estava feliz, né? É mãe. Em qualquer religião, em qualquer raça, tribo, é mãe. E ali nasceu um bebê e aquela mãe estava toda feliz. Mas de repente faleceu um adulto. De súbito faleceu um adulto naquela aldeia. Convocaram o feiticeiro, ele veio e ele começou a procurar, ele olhou para a mãe e a mãe já sabia qual era a sentença na aldeia. E ele se dirigiu a ela e pegou o bebezinho e ela resistiu, mas a lei daquele povo não permitia essa reação, ela tinha que ceder à criança. A criança teria que pagar pela morte do adulto, pois é assim o pensamento, é assim a religião que eles seguem. E aí aquele feiticeiro pegou aquele bebezinho, levou, pegou um punhado de areia, colocou na boca do bebezinho, nas narinas, aquela areia foi descendo ali, foi entupindo as suas veias até que a criança veio a óbito, sem a mãe poder fazer nada. Você acha que nós devemos estar preocupados ou não? Com os nossos irmãos, com os nossos missionários, com aqueles que estão na linha de frente. Por que eles fizeram aquilo? Porque eles não conhecem a verdade que nós conhecemos. Eles não têm a mensagem de Jesus Cristo. Você que talvez esteja no seu banco, levanta-te. Aceita o desafio de Deus, vai para o campo. Igreja, apoia aquele que está sendo enviado, dá apoio, ele tem que ir pregar a mensagem do Senhor, como Neemias fez, preocupado com os irmãos. É o momento. Toma a decisão na tua vida. Vamos nos preocupar com os nossos missionários, nos preocupar com as almas que estão perecendo. Que Deus abençoe cada um, que Deus desperte no coração de cada um de vocês o desejo, o amor pelos irmãos missionários, pelos irmãos em Cristo e pelas almas que ainda não conheceram o Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Pai, obrigado por mais esse momento, obrigado pela oportunidade de transmitir o teu recado. Que a tua mensagem possa alcançar estas vidas, ó Deus, mover os corações e que decisões possam ser tomadas e possamos ver, ó Deus, mais pessoas servindo ao Senhor, mais igrejas abençoando a obra missionária. Eu te peço em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.